Olá, eu sou Marcos Melo e você está no meu canal. O Flow Podcast de segunda-feira com Kim Kataguiri e Tabata Amaral se transformou na maior polêmica até agora do ano. A culpa disso foi de Monark. Fumar maconha e beber hidromel enquanto bate papo no bar é uma coisa. Fazer isso enquanto apresenta um podcast pode ser muito perigoso. No caso, Monark falou tanta besteira, mas tanta besteira, que foi impossível defendê-lo. A coisa chegou a um ponto em que ele foi demitido do programa que ele criou. Não foi coisa de criança bêbada. O que ele fez foi muito sério. Ok, ele já pediu desculpas, ele já se retratou e a partir de agora, querer levá-lo para a fogueira também é um exagero. Eu acho que todo mundo aprendeu que Holocausto e nazismo são temas tão sensíveis que a seriedade para se falar sobre eles deve ser a máxima possível. A questão é que toda essa confusão acabou gerando, involuntariamente, uma cortina de fumaça sobre uma questão que me deixou muito preocupado durante o programa: a normalização da candidatura de Lula. Para muitos, Lula é um democrata e o PT é um partido democrata. Tabata Amaral acha isso. Por várias vezes, Tabata Amaral falou que votaria no Lula contra Bolsonaro. Eu, particularmente, vou ficar em dúvida se vou para a praia ou para as montanhas. Votar nesses dois não dá. Mas a deputada pelo PDT, por várias vezes, falou que não é assim também. O cara soube governar, esse tipo de coisa. Nós temos que nos preocupar com isso, porque cada vez mais mentiras contadas com meias verdades serão expostas. E hoje, nesse vídeo, eu quero tratar sobre duas delas. A primeira é a seguinte frase: o Brasil pagou a dívida externa. Se você tem a minha idade ou mais ou menos, a palavra dívida externa provoca calafrios. Tudo de ruim que acontecia nos anos 80 era culpa da dívida externa. Temos que parar de pagar a dívida externa, moratória já, mais ou menos o que a Argentina acabou de fazer. Só que moratória, parar de pagar dívida, significa também o fim de investimentos externos. E outra questão, essa dívida não foi criada do nada. Os bancos não olharam para o Brasil e falaram assim: vamos colocar uma dívida de alguns bilhões para que eles paguem. Não, o Brasil como instituição tomou empréstimos, tomou dinheiro lá fora. Você pode discutir se esse dinheiro foi bem ou mal investido. Isso é outra questão, mas o dinheiro tinha que ser pago. Quando você ouve a dívida externa foi paga, surge um sorriso na face, porque essa frase isolada ela é muito bonita. Ela dá um sentimento de pertencimento, de patriotismo, de autodeterminação. O que Lula não diz é que trocamos uma dívida de longo prazo com juros baixos para tomar dinheiro de bancos nacionais com juros maiores e prazos maiores. Sabe aqueles bancos que o PT vive dizendo que são maldosos, que querem acabar com o Brasil? Então, esses mesmos bancos foram ajudados pelo PT nesse momento, quando trocou a dívida externa pela dívida interna, maior e mais cara, com mais tempo de pagamento. É bem provável que filhos e netos de pessoas que estão nos vendo ainda tenham que pagar essa dívida. Portanto, não. Pagar a dívida externa da forma como foi feita não foi bom. Aliás, vamos só lembrar uma coisa: a dívida estava equacionada, estava equalizada. Fernando Henrique, no seu último ano, fez isso. Colocou a dívida num prazo longo e com juros baixos, justamente para atrair mais investidores.
Mentira número 1. Qual é a mentira número 2? O PT tirou 400 quadrilhões de pessoas da pobreza. Bom, o número é exagero meu, mas é verdade. Ele tirou milhares, talvez até milhões de pessoas da pobreza. O problema é que há uma pegadinha. Pegadinha do malandro. Um truque estatístico foi usado. Estatisticamente, antigamente, um pobre era considerado pobre se ele ganhasse em torno de menos de 3 mil dólares por ano. O que Lula fez foi adequar esse padrão a um padrão usado pela ONU, segundo ele, para facilitar as transações e discussões. Só que o que ele fez? Ele abaixou o padrão. Pobre agora é quem ganha menos de 1.200 dólares por ano. Então aquele sujeito que ganhava 2.500 dólares e era considerado pobre, já não é mais. Mesmo que nenhum centavo tenha sido colocado a mais no seu dia a dia, ele estatisticamente deixou de ser pobre. E isso é de uma maldade muito grande, porque você gera uma esperança sem que seja gerado algo real para a população. Ontem, ou melhor, na segunda-feira, Monark nos fez 2 desserviços. Primeiro, ao falar besteira sobre o nazismo. E segundo, por involuntariamente criar uma cortina de fumaça sobre as palavras de Tabata Amaral sobre Lula. Essa é a maior preocupação da terceira via. Evitar que mentiras sinceras sejam espalhadas. Meias verdades não são verdades inteiras. Elas são mentiras completas. Eu sou Marcos Melo e você esteve no meu canal.